Queridos alunos, e para você que está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, esta é a primeira aula do nosso curso de Introdução à Geometria Euclidiana. Essa aula, primariamente, é voltada para os meus alunos da formação de professores, bem como os alunos da formação em estudos clássicos para jovens. Mas, como é um tema muito importante e que realmente se encontra pouquíssimo material pela internet sobre isso, eu resolvi gravar essa aula e deixar disponível no meu canal do YouTube para que outras pessoas também possam ser introduzidas neste estudo tão importante que é o estudo dos elementos de Euclides. Então, nesta aula, nós teremos basicamente 4 partes. A primeira parte dessa aula será para convidá-los a compreender a matemática sobre uma nova maneira, sobre um novo olhar. Então, essa primeira parte será uma nova maneira de estudar matemática e de olhar para a matemática. A segunda parte, nós veremos um pouco sobre os elementos de Euclides e as divisões habituais que nós encontramos dentro do livro dos elementos de Euclides. E o que contém cada parte deste livro de Euclides, né? Então, veremos um pouco sobre esse tema na segunda parte, sobre os elementos em si mesmos, né? Em terceiro lugar, será uma parte mais prática. Como você, meu aluno, irá estudar em casa as proposições. Vocês sabem que vocês vão ter que ler e estudar os elementos de Euclides antes das nossas aulas, porque nossas aulas serão, sobretudo, por meio de discussão socrática. Eu pedirei para que algum de vocês apresente uma proposição e demonstre diante de todos. E a discussão partirá desta apresentação. Então, para que vocês sejam capazes disso, na terceira parte eu vou ter que ensiná-los como vocês podem estudar sozinhos os elementos, de modo a estar, para que vocês estejam preparados para as nossas aulas. Então, a terceira parte vai ser como estudar uma proposição dos elementos de Euclides. E a quarta parte possui uma dimensão retórica muito importante. A quarta parte será como apresentar uma proposição. Porque eu vou pedir para que vocês apresentem ao vivo durante a aula a proposição. Então, como vocês podem organizar a exposição de vocês da melhor maneira possível? Então, vamos trabalhar essas 4 partes. Em primeiro lugar, um novo olhar sobre o estudo da matemática, os elementos de Euclides e suas partes, como estudar uma proposição e como apresentar uma proposição. Comecemos, pois, pela primeira parte. Eu queria que vocês entendessem que neste nosso curso de introdução ao quadrivium, e neste módulo especificamente de introdução à geometria euclidiana, vocês devem ter uma nova maneira de estudar matemática, uma nova visão acerca do que é estudar matemática. Nós muitas vezes somos acostumados a estudar matemática por meio de simples memorização de fórmulas e de resolução de problemas práticos. Mas eu queria que vocês tivessem uma visão um pouco mais livre do estudo da matemática. E com livre, eu quero dizer o seguinte: que vocês não associassem sempre o estudo da matemática a alguma utilidade prática ou imediata, mas que vocês considerassem e buscassem uma visão um pouco mais contemplativa da matemática. Isto é, a matemática não é apenas útil para que eu construa uma casa, para que eu possa calcular o troco do pão, né? Mas a matemática é útil porque, por meio da matemática, nós somos capazes de enxergar certas dimensões da beleza que outrora estavam a nós ocultas. A matemática permite com que nós enxerguemos a beleza que se manifesta nas coisas. Nós ganhamos um certo olhar mais refinado, mais afinado para a realidade que nos cerca quando nós temos um bom estudo das matemáticas. E percebam que quando eu falo que a matemática nos ajuda a ver a beleza, eu não estou falando que isso não é uma coisa boa, pelo contrário, é uma coisa muito boa, mas isso não é uma coisa útil, como nós diríamos nos dias de hoje. Nós geralmente associamos utilidade a algum ganho financeiro ou a alguma coisa de eficácia em um certo processo que nós realizamos, mas aqui eu queria que vocês entendessem que a matemática deve ser estudada nessa disciplina com esse olhar um pouco mais livre. Nós estudamos as matemáticas porque elas são belas e nos ajudam a enxergar uma beleza que de outro modo estaria oculta a nós. Então, conhecer este tema nos ajuda a perceber uma beleza que, por vezes, nos dias de hoje,
passa ao nosso lado sem que percebamos. E o Euclides, ele vai ser o nosso guia neste estudo por uma razão muito simples. Porque o Euclides, nos seus elementos, ele organiza de uma maneira muito adequada das coisas mais simples até as mais complexas da matemática, mostrando-nos como nós precisamos seguir nesses estudos passo a passo. Não devemos somente memorizar uma fórmula e começar a resolver problemas, mas nós devemos saber os porquês, as razões pelas quais nós estamos fazendo tais afirmações ou tais fórmulas. Então, eu creio que isso é muito importante, que vocês percebam que o nosso estudo de Euclides aqui vai ter uma dimensão matemática, é verdade, vai ter também uma dimensão, que eu diria, lógica. Por que uma dimensão lógica? Porque, de certo modo, o Euclides, nós veremos na segunda parte desta aula, ele vai nos mostrar como nós precisamos de certas verdades anteriores para que cheguemos a certas verdades posteriores. Existe uma certa dependência entre proposições. Para que eu entenda, por exemplo, o que é um triângulo equilátero, eu preciso ter na minha mente, de maneira anterior, a noção de figuras triláteras. E sabendo a noção de figuras triláteras, eu vou ter agora que compreender quais são os tipos de figuras triláteras possíveis que nós temos. Então, vocês percebem que certas noções dependem de outras? Vocês percebem que muitas vezes nós ouvimos um argumento de alguma pessoa e falamos, nossa, eu não concordo com esse argumento. Mas se eu perguntar para você, por que você não concorda? Muitas vezes nós não saberemos justificar isto. E o modo como nós estudaremos Euclides aqui, vocês terão que mostrar quais são os passos e enumerar os passos das demonstrações de vocês. De modo que, caso eu discorde da conclusão de vocês, eu tenho que mostrar de qual premissa eu também discordo, para que esta conclusão não se siga. Né? Então, eu acho que essa conclusão está incorreta. Por quê? Porque eu discordo da afirmação 3 que você fez, do passo 3. Eu acho que o passo 3, você poderia explicar um pouco melhor? Você poderia esclarecer um pouco mais o passo 3? Você poderia dar um outro exemplo que poderia exemplificar melhor esse passo 3? O passo 2, o passo 1. Então, nós vamos ganhando assim uma certa consciência lógica muito maior da estruturação dos nossos argumentos. Por essa razão, não há talvez outro livro que manifeste melhor essa ligação entre lógica e matemática do que os elementos de Euclides. Então, nosso estudo é ao mesmo tempo matemático, mas também lógico. Mas, durante nossas aulas, vocês sabem que vocês vão entrar na aula, nós vamos começar a nossa aula, e eu vou perguntar o seguinte, fulano, você, de forma aleatória, demonstre a proposição 1. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o quadro e demonstrar, explicando para todos quais são os passos dessa demonstração, quais são os passos da resolução deste problema. Então, vocês percebem que é necessário não apenas que você entenda a proposição, mas que você faça um esforço consciente de tentar tornar isto que na tua mente está claro, também claro para aqueles que te ouvem. Então, aqui, o estudo da matemática também ele está ligado a um certo esforço retórico. Ora, já que nós temos uma dimensão lógica, retórica aqui, de certo modo, tudo isso nos prepara um pouco mais para algumas disciplinas mais abstratas, como a filosofia. Então, se você acostuma sua mente nessa disciplina mental, nessa claridade de exposição, você certamente vai ter uma facilidade maior para compreender argumentos filosóficos. E também para expor argumentos filosóficos. Você vai ser também mais apto para concordar com uma tese ou discordar de uma tese. E mais do que dizer que concorda ou discorda de uma tese ou outra, mas você vai poder dizer o porquê você concorda ou discorda dessa tese. Qual é o passo com o qual você concorda e qual o passo com o qual você discorda. Então, a primeira pergunta habitual quando nós temos um problema é perguntarmos qual é esse problema, o que é este problema. Mas essa não é a pergunta filosófica por excelência. A pergunta filosófica por excelência é
por que isto é assim, por que isto é um problema. Então, vocês vão ganhar essa habilidade de perceber não somente os problemas que cada proposição implica, mas também o porquê tal proposição se demonstra deste modo e não daquele outro. Vocês vão estar mais preparados para este trabalho. Em segundo lugar, na segunda parte, eu queria que vocês considerassem um pouco sobre o livro dos elementos de Euclides. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu gravei sobre as edições dos elementos de Euclides, certo? Nós vamos utilizar a edição em português, mas eu vou seguir bastante a edição em língua inglesa, porque ela é muito mais clara, em minha opinião, do que a edição em língua portuguesa. A edição em língua portuguesa é pouco clara linguisticamente para os alunos e, por esta razão, didaticamente não é a mais adequada. Não seria a mais adequada, mas é o que temos, digamos assim. Então, queria que vocês compreendessem um pouco sobre o próprio livro dos elementos de Euclides. Eu estou aqui com a edição inglesa nas mãos, gosto bastante dela, né? É a edição da editora Green Lion Press. E nós vamos estudar, nesse primeiro módulo de geometria euclidiana, sobretudo, o livro 1 e 2 dos elementos de Euclides. O livro dos elementos de Euclides tem, na verdade, 13 livros. Então, esse volume aqui contém 13 livros, certo? Nessa introdução à geometria euclidiana, nós vamos estudar e demonstrar as proposições dos livros 1 e 2. Eu queria que vocês tivessem uma visão muito clara sobre alguns termos fundamentais que vamos utilizar durante as aulas, e eu queria que vocês entendessem o que eu quero dizer com cada um desses termos. O livro 1 dos elementos, se vocês abrirem o livro 1 de vocês vão perceber que ele possui, em primeiro lugar, definições. Por exemplo, vejam a definição 1. Na definição 1 está dito que o ponto é aquilo que não tem partes. É uma definição. Então, a primeira parte do livro 1 vão ser as definições. Por que Euclides começa com as definições? Porque, pessoal, como nós vamos discutir frutuosamente se nós não sabemos sobre o que nós estamos discutindo? Então, o primeiro passo de toda boa discussão é que definamos bem os termos da discussão. O que nós entendemos com os termos que nós estamos empregando? Por quê? Porque se nós usamos um mesmo termo, mas estamos pensando nesse termo com sentidos diversos, vai ser uma conversa em que nós não vamos nos entender. Então, o Euclides ele começa com as definições para que nós tenhamos uma visão comum, um solo comum, um terreno comum, no qual nós possamos nos situar, certo? Então, ele vai começar com as definições. O que eu já peço para que vocês comecem a fazer no caderno de vocês, nesse caderno que eu pedi para que vocês comprassem, né? No caderno desse, sem linhas, né? Vocês devem começar a ler as definições e tentem desenhar cada uma das definições. Porque aqui é o primeiro exercício interpretativo que nós temos. Nós precisamos ver se nós entendemos a definição, tentando ver se nós conseguimos visualizar ela de algum modo. Então, tentem desenhar cada uma das 23 definições, certo? E vocês já podem colocar, eu vou abrir no nosso Classroom uma atividade na qual vocês vão poder colocar os desenhos que vocês fizerem escaneados, certo? Então, o primeiro passo do livro 1 dos elementos de Euclides são as definições. Por quê? Porque precisamos saber claramente sobre aquilo que nós estamos discutindo, certo? Então, a primeira parte, definições. Logo depois das definições, vocês vão ver uma parte que se chama de postulados. Está imediatamente após as definições. Quando termina a 23ª definição, vocês vão ter 5 postulados. Postulados, eu gosto de simplificar um pouco para os alunos, para que eles entendam isso. A gente pode deixar mais precisa essa definição de postulado em um momento posterior, durante as aulas, mas eu queria que neste primeiro momento, para fins mais pedagógicos, vocês entendessem postulados da seguinte maneira. Os postulados, eles me dizem o que eu posso ou não fazer no meu universo euclidiano. Digamos que nós estamos em um universo euclidiano aqui. Então, pensem que os postulados, eles são como se fosse a constituição
do seu universo euclidiano. Eles vão dizer o que você pode fazer. E toda vez que você for realizar determinada operação, digamos, for desenhar uma linha, for desenhar um círculo, você vai ter que justificar o porquê você pode fazer isso. Qual postulado permite com que você faça isso? Então, por exemplo, o postulado 1 diz o seguinte, que fique postulado traçar uma linha reta a partir de qualquer ponto até qualquer ponto. Certo? Então, você tem um ponto A e um ponto B. Você pode, do ponto A, traçar uma linha reta até o ponto B. Você percebe isso quando você coloca 2 pontos numa folha em branco. Mas agora o que eu vou te perguntar durante as aulas? Quem te disse que você pode desenhar uma linha reta a partir de qualquer ponto até qualquer ponto? E você vai me responder o seguinte, o postulado 1 me permite isso. Porque o postulado 1 diz que fique postulado traçar uma linha reta a partir de qualquer ponto até qualquer ponto. Deu, opa, interessante. Então, vocês devem ler muito bem as definições e os postulados, e aqui no caso dos postulados, vocês devem saber que vocês devem, por vezes, memorizar os postulados. Por quê? Porque vocês vão ter que enunciá-los para justificar determinada operação realizada nas demonstrações de vocês, certo? Então, aí, por exemplo, o postulado 3, né? Ele fala, com qualquer centro e distância, fique postulado descrever um círculo. Então, você está desenhando um círculo, e eu vou perguntar, quem te disse que você pode desenhar um círculo? Como você desenhou esse círculo? Ah, professor, eu tinha uma linha AB, então, tomando A como centro e AB como distância, eu descrevi o círculo ABX. Porque o postulado 3 me permite fazer isso, professor? Eu vou falar, sim, agora sim. Agora você justificou o que te permite fazer isso. Então, os postulados, eles nos dizem quais são as operações que nós podemos realizar aqui. Quais são quais são as coisas permitidas nesse nosso universo euclidiano aqui. Tudo bem? Então, as definições e os postulados. Logo depois dos postulados, nós vamos ter as noções comuns. As noções comuns são também chamadas de axiomas. Vocês vão encontrar muitas vezes como axiomas ou noções comuns. As noções comuns, elas são uma coisa muito interessante também de ser estudada na filosofia. Os axiomas ou noções comuns são aquelas verdades que não precisam ser provadas, mas são pressupostos de todo raciocínio. Você não consegue provar que as noções comuns são verdadeiras, mas você também não precisa provar que elas são verdadeiras. Por quê? Porque quando nós raciocinamos, nós pressupomos essas noções comuns no nosso pensamento. Por exemplo, a noção comum 5, na minha edição inglesa, ela diz o seguinte, o todo é maior do que a parte. Percebe, você tem como provar que o todo é maior do que a parte? Não, mas não precisa provar que o todo é maior que a parte, porque a noção de todo, ela implica que a noção de parte é menor do que esta. Então, sem dúvida alguma, o todo sempre é maior do que a parte. Certo? A noção comum, por exemplo, né, vai dizer o seguinte, coisas que são iguais a uma mesma coisa são também iguais entre si. Se a linha AB é igual à linha DE e a linha CD é igual a BE, eita, ficou confuso. Imaginemos que nós temos aqui 3 linhas, né? Nós temos a linha AB, a linha CD e a linha EF. Imaginemos que a linha AB é igual à linha EF, certo? E imaginemos que a linha CD também é igual à linha EF. Ora, se AB é igual à linha EF e a linha CD é igual à linha EF, é claro, óbvio, evidente, que também a linha AB vai ser igual à linha CD. Por quê? Porque coisas que são iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Ou seja, uma vez que AB e CD são duas coisas que são iguais a uma mesma coisa, qual seja a linha EF, então estas duas coisas são iguais entre si.
AB, a linha AB, é igual à linha CD. Então, vocês percebem que a noção comum, ela me diz isso. Duas coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Vocês vão ter que guardar e memorizar muitas vezes as noções comuns, porque elas vão se tornar muitas vezes justificativas de um argumento de vocês nas demonstrações. Então, tanto os postulados como as noções comuns, elas podem e até devem ser memorizadas. Ajudará muito vocês neste estudo, certo? Então, nessa segunda parte da aula, nós estamos vendo como se divide o livro 1 dos elementos, né? Então, já vimos que temos definições, postulados, noções comuns ou axiomas, e a quarta e última parte do livro 1, que está logo depois das noções comuns, é o que nós chamamos de proposições. Proposições são, por exemplo, quando vocês leem o livro de vocês do Euclides, vocês vão ver que tem vários diagramas aqui, e temos proposição 1, proposição 2, proposição 3. As proposições são aquilo sobre o qual nós iremos nos debruçar aqui nos elementos, não? As proposições, elas se dividem em dois tipos, por sua vez. As proposições, elas podem ser ou teoremas ou problemas. Guardem muito bem essa divisão. Vocês devem saber distinguir muito bem quando uma proposição é um teorema e quando a proposição ela é um problema. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de onde vem essa nomenclatura, né? Para que vocês entendam um pouco melhor. Vocês sabem que no grego nós temos uma palavra que é o seguinte, uma palavra grega chamada theorem. A palavra grega theorem significa contemplar. E é dessa palavra que vem a palavra teoria. O que é teoria? É aquilo que nós contemplamos. Não é aquilo que nós realizamos, fazemos, construímos, mas teoria é aquilo que nós contemplamos. Portanto, quando nós vemos um teorema, o que nós queremos dizer? Que o teorema é uma proposição na qual nós devemos contemplar e descobrir certas verdades e propriedades acerca de alguma forma geométrica. Então, eu vou considerar, por exemplo, quais são as propriedades de um triângulo equilátero, quais são as propriedades de um triângulo escaleno. Então, geralmente, uma proposição que é um teorema, ela não vai pedir que eu construa nada, mas ela vai pedir que eu considere as propriedades de determinada figura, ou de determinada forma geométrica, né? Daí que nós chamamos de teorema, certo? E também temos a segunda espécie de proposições, que serão os problemas, né? Os problemas, por sua vez, eles são um pouco diferentes. Os problemas, eles exigem que nós resolvamos eles. Os problemas precisam ser resolvidos, nós precisamos construir algo para resolver aquele problema, de certo modo. Daí que nós dizemos que, geralmente, ao fim de uma proposição que seja um teorema, nós vamos precisar fazer uma demonstração. E, quando nós temos problemas, nós vamos ter que fazer uma construção. Sempre que nós resolvermos alguma proposição, nós vamos ter que dar um sinal de que nós concluímos a nossa proposição. Caso ela seja um teorema, nós vamos concluí-la com essas três letras. Q, E, D. Que significa quod erat demonstrandum. Isto é, o que era para ser demonstrado. Por outro lado, quando nós temos um problema, nós vamos terminar a nossa proposição, a nossa resolução dessa proposição com as seguintes letras. Q, E, D. Que vai significar em latim quod erat faciendum. O que era para ser feito. Ou seja, foi feito aquilo que era para ser feito. O que havia sido pedido para mim na proposição, foi feito. Então, nós temos aqui quod erat demonstrandum em teoremas e quod erat faciendum nos
problemas. QEF aqui, certo? QED, quod erat demonstrandum, o que era para ser demonstrado, e QEF, quod erat faciendum, o que era para ser feito. Então, essa é a divisão mais fundamental entre os tipos de proposições que nós temos, certo? Geralmente, os problemas, você vai ter um verbo, né? Você deve construir, você deve dividir, você deve cortar. Sempre que você tiver esse verbo que vai pedir uma certa ação, você sabe que está diante de um problema, né? Por exemplo, a proposição 1, dos elementos de Euclides, ela começa da seguinte maneira. Em uma linha reta dada, construir um triângulo equilátero. Você percebe que ele está te pedindo para construir um triângulo equilátero em cima de uma linha reta dada. Deste modo, nós sabemos claramente que a proposição 1 é um problema e não um teorema, certo? Guardem essas informações, são de suma importância. Em suma, em resumo, na segunda parte da aula, nós vimos que o livro 1 dos elementos de Euclides se divide em 4 partes. As definições, os postulados, as noções comuns, as proposições. E as proposições, por sua vez, se dividem entre teoremas e problemas. Agora podemos passar para a terceira parte da nossa aula, que será uma tentativa de responder a pergunta como estudar uma proposição dos elementos de Euclides. Bem, vamos tornar isso muito prático. Eu vou dar para vocês 3 instruções fundamentais. Vocês, em primeiro lugar, para estudar uma proposição, vocês vão abrir a proposição no livro do Euclides e vão ler a resolução de Euclides. E o que vocês vão fazer? Vocês vão enumerar cada passo que Euclides dá para que ele resolva aquela proposição. Então, enumerem. Eu queria que vocês se perguntassem em toda a proposição quantos passos Euclides deu para que ele resolvesse essa proposição. E enumerem. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, e assim por diante. Porque, se você tiver alguma dificuldade de compreensão da proposição, você vai poder fazer o quê? Onde foi que eu tive dificuldade? No passo 1, no passo 2, no passo 3 ou no passo 4? Ah, eu acho que foi no passo 2. Então, você sabe exatamente aquilo que você deve revisar, porque você enumerou os passos que Euclides dá na resolução daquela proposição. Então, o primeiro passo para estudar uma proposição é ler a resolução de Euclides e enumerar cada um daqueles passos. Em segundo lugar, depois de fazer este primeiro estudo, você volta ao enunciado da proposição. É o segundo passo. Volta para o enunciado da proposição e tente fazer você mesmo a construção seguindo os passos de Euclides. Então, se antes você apenas fez a leitura, agora você vai voltar ao enunciado e vai refazer a leitura desenhando, construindo, seguindo os passos que Euclides vai dando na resolução dele, fazendo já a construção. Certo? E terceiro passo é, enquanto você vai fazendo essa construção, você vai registrando cada passo da sua construção. E também registrar ao lado de cada passo qual é a definição, qual é o postulado, ou qual é a noção comum que te dá uma fundamentação para realizar este passo. Então, por exemplo, você tem uma linha reta dada AB, você quer construir um círculo. Então, você vai escrever, vou construir, a partir da linha reta AB, o círculo ABX. E vai escrever na lateral, o postulado 3 me permite fazer isto. Pronto. Você já está registrando o passo, bem como o fundamento que te permite realizar aquele passo. Certo? Então, esses 3 passos vão ser fundamentais para que vocês estudem em casa, sozinhos. Depois de ganharem uma certa familiaridade com esses 3 passos, o que vocês podem fazer? Vocês podem cobrir a resolução de Euclides e ler apenas o enunciado. Então, sobre uma linha reta dada, construir um triângulo equilátero, na proposição 1, por exemplo. Vocês podem pegar só o enunciado e tentar resolver por conta própria, sem olhar para a resolução de Euclides, essa proposição. Então, façam esse esforço. Vale muito a pena, em primeiro lugar, memorizar os passos que o próprio Euclides dá e tentar segui-los, ver se vocês se lembram
cada um dos passos, o porquê ele faz cada um dos passos, né? Porque ele dá cada um desses passos. Eu queria que vocês considerassem isso com muita atenção, né? E vocês vão ver se vocês dominaram. Se vocês perceberam que vocês conseguiram fazer sozinhos, depois vocês perceberam que vocês já dominaram, portanto, aquela proposição e que vocês podem passar para a próxima, certo? Uma pequena observação aqui que eu queria que vocês considerassem é o seguinte: muitos de nós terão a tentação nesse início de querer encontrar sozinhos, sem considerar o que o Euclides está falando, uma solução para determinada proposição. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, mas talvez para este início não seja a melhor maneira de se fazer. Percebam que nós queremos, em primeiro lugar, sentar na escola de Euclides e ouvi-lo, ver como ele resolve esses problemas. Queremos aprender dele, queremos ser formados por aquilo que ele está nos ensinando e com os passos que ele está nos ensinando. Quando vocês tiverem, de tal modo, ouvido a lição de Euclides e aprendido o modo pelo qual ele demonstra aquilo, quando você tiver perfeitamente compreendido isto, você, agora sim, você pode navegar por águas mais profundas e tentar encontrar outras maneiras de demonstrar a mesma proposição. Mas vocês percebem que isso é posterior à compreensão do Euclides e dos passos que ele faz. Nós devemos ter essa humildade. Vamos ver, vamos ser formados, vamos deixar que nossa mente seja formada, vamos deixar que ela seja moldada pelo modo de pensar de Euclides. E depois, quando ela já estiver com essa consistência maior, nós vamos poder dar passos cada vez mais próprios, cada vez mais, digamos, mais autônomos, certo? Tudo bem até aqui? Então, tentem olhar esses 3 passos de estudo, olhem para a proposição 1 e tentem fazer isto. Tentem fazer isso, e caso tenha alguma dúvida, aqui falo para os alunos da formação de professores, bem como a formação clássica para jovens, mandem para mim mensagem, mas tentem fazer colocar na prática, olhando para a proposição 1, certo? Então, nessa terceira parte da aula, como estudar uma proposição, vimos que temos 3 grandes passos para fazer isto. O primeiro, ler a resolução de Euclides e enumerar cada passo. 2, a partir do enunciado, você deve tentar fazer a construção, seguindo os passos de Euclides. E, em terceiro lugar, você deve registrar cada passo da sua construção, bem como as definições, noções comuns e postulados que fundamentam isso que você realizou. Por fim, a quarta e última parte desta aula, talvez eu grave uma outra aula, aplicando tudo isso que falei a proposição 1 e a proposição 2, para que vocês vejam na prática, ou talvez eu faça isso em aula, né? Mas isso daqui já dá uma boa base para vocês. Mas agora, tudo isso vocês estão fazendo antes da aula, vocês estão estudando na casa de vocês. Como vocês devem fazer, pois, durante nossas aulas? Como nós podemos apresentar uma proposição? E esta é a quarta parte desse vídeo. Como apresentar uma proposição, certo? Aqui se manifesta ainda mais claramente a dimensão retórica do estudo de Euclides. Nós precisamos expressar com clareza aquilo que nós estamos querendo demonstrar. Veja, você pode até dizer, professor, eu li aqui, eu entendi o que o Euclides está falando. Tá bom, mas me explica. Professor, eu entendi, mas não consigo explicar. Geralmente, quando nós dizemos entender, mas não somos capazes de explicar, quer dizer que muitas vezes aquele conhecimento está bagunçado, está um pouco esparso na minha mente. Então, vocês precisam tentar expressar para que a mente de vocês se torne patente e manifesta para vocês mesmos. Quando nós explicamos algo, muitas vezes nós percebemos qual é uma lacuna que nós temos naquele conhecimento. Se você tem uma dificuldade específica de explicar um passo da demonstração, você sabe que você deve estudar precisamente aquele passo. Eu gosto de dizer que quando nós explicamos ou escrevemos, nós fazemos como que um raio-x da nossa mente. Nós percebemos o que está bem estabelecido em bases sólidas e o que está colocado em bases um pouco frágeis, certo? Então, algumas instruções para que vocês possam apresentar durante as aulas. Nas aulas, todos vocês devem se preparar como se eu fosse chamar cada um de vocês, porque eu não vou dizer quem eu vou chamar antes da aula, eu vou chamar de maneira aleatória no início da aula,
e você tem que estar preparado para demonstrar na frente de todo mundo. Então, como você deve apresentar uma proposição? Você deve, em primeiro lugar, apresentar o enunciado. Vamos dar o exemplo da proposição 1. A proposição diz o seguinte: sobre uma linha reta dada, construir um triângulo equilátero. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dizer: a proposição 1, ela me pede para construir sobre uma linha reta dada um triângulo equilátero. Certo? Aqui é o primeiro passo. Você enunciou, você expressou o enunciado da proposição. Segundo passo, você deve fazer isso usando o GeoGebra, né, que é aquele aplicativo que vocês vão ter o link aqui na descrição do vídeo. Vocês devem se acostumar a usar o GeoGebra. Segundo passo, pois, é particularizar aquilo que vocês enunciaram. O que significa isto? Veja, vocês falaram no enunciado da proposição 1, construir sobre uma linha reta dada um triângulo equilátero. Tá, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenhar, olha, a linha reta dada é a linha AB, certo? E o que é pedido para mim? Eu devo construir um triângulo equilátero ABC. Ou seja, o que você sabe, o que está dado para você e o que te é pedido, certo? Nesse segundo passo, o que você vai fazer em última análise? Você vai distinguir dois aspectos de uma proposição, que nós chamamos de datum e de dico. São dois termos latinos. Datum significa dado, isto é, o que te foi dado. E o dico, esse segundo aspecto, é o que te é pedido. O que é pedido o que é pedido a você? O que o Euclides pede que você realize aqui. Então, por exemplo, a proposição 1, sobre uma linha reta dada, construir um triângulo equilátero. Olha, sobre uma linha reta dada. Opa! Então, qual é o meu dado? É a linha reta AB. Certo? E o que me é pedido? O que é o dico? Para que vocês descubram qual é o dico, procurem o verbo. Construir um triângulo equilátero. Então, o dico de vocês aqui vai ser construir o triângulo equilátero. É o que te é pedido. O triângulo equilátero ABC. Se você está com dúvida nesse termo, triângulo equilátero, você precisa voltar para as definições e ver o que significa um triângulo equilátero, certo? Então, primeiro ponto, você apresenta o enunciado. Segundo ponto da tua apresentação, você deve particularizar o que foi dado e o que te é pedido. O terceiro passo da tua apresentação, você deve construir a tua demonstração. Então, olha, eu tenho uma linha reta AB, eu vou fazer o quê? Eu vou estender a linha, eu vou, a partir do centro de distância, construir um círculo. Você vai ter que ver o que você vai ter que fazer para isso. Se você seguiu os passos de Euclides, você vai saber exatamente o que você precisa fazer agora, certo? Mas, atenção, à medida que você for construindo, você deve registrar os passos dessa construção. Então, por exemplo, você estendeu a linha AB que estava dada, você estendeu para C. O que te permite fazer isso? Bem, o postulado 2, que diz que eu posso estender uma linha reta a partir de uma linha reta dada, certo? De uma linha reta finita, né? Opa, então você sabe que você vai precisar anotar os passos da tua construção, bem como as justificativas disso. Então, construa, anote. Construa e anote, certo? Porque ao final da tua construção, nós vamos argumentar. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E você vai ter que mostrar quais são as suas justificativas. Então tem que estar bem registrado cada passo que você deu na sua construção. Então, apresentar o enunciado, particularizar o que foi dado e o que é pedido. Terceiro passo, construção. E depois que você terminar a construção, vai ter que mostrar o quarto passo. O quarto passo, você vai ter que me provar. Tá, eu estou vendo um desenho, mas me prova que esse triângulo que você construiu é um triângulo realmente equilátero. Então, você tem que me dizer, olha, esse triângulo é equilátero porque o lado AB é igual ao lado AC, e assim por diante. Então, você vai ter que me provar que esta construção que você realizou deste triângulo
é realmente um triângulo equilátero, como foi pedido na proposição 1, certo? Então, esse quarto passo é a prova. Você tem que provar que isso é assim. Ah, professor, mas eu medi com a régua aqui. É equilátero, porque todos os lados são iguais aqui. Não. Lembra que você tem que justificar a partir das definições, postulados e noções comuns. Certo? Então, você vai ter que fazer a prova nesse quarto passo. E, por fim, após ter sido feita a prova, vai ter o quinto e último passo, que é a conclusão. E o que é a conclusão? A conclusão, você vai simplesmente expressar o enunciado que você fez no primeiro passo e dizer, foi feito o que deveria ter sido feito. Olha, me havia sido pedido para construir um triângulo equilátero a partir de uma linha reta dada, que é o que eu acabei de provar para vocês que eu fiz. Logo, Q, E, F. Quod erat faciendum. Foi feito o que deveria ter sido feito. Quando você escreve o Q, E, F, você encerrou a tua apresentação, porque você fez aquilo que deveria ter sido feito. Então, essa apresentação da proposição vai ter 5 partes. Apresentação do enunciado, particularização do que foi dado e do que foi pedido, a construção como terceiro passo, a prova como quarto passo e a conclusão como o quinto passo. Se vocês seguirem este guia que eu dei para vocês, vocês não vão ter dificuldades nesse livro 1. E, evidentemente, nós poderemos tirar dúvidas durante as aulas. Essa parte de apresentar uma proposição é sempre a parte mais difícil, porque ela exige uma habilidade retórica que deve ser desenvolvida no curso do estudo de Euclides. Então, não se preocupem com isso de, minha exposição não foi tão boa, vai melhorar. Eu estou aqui para ajudar a melhorar. Então, com coragem, com muita dedicação, vamos para esse estudo de Euclides, e eu tenho certeza que vai ser um estudo maravilhoso para vocês. Eu talvez faça algum outro vídeo para mostrar como vocês podem usar o GeoGebra e para mostrar como vocês podem colocar isso na prática, na proposição 1, por exemplo. Mas eu creio que só com esses passos, se vocês registrarem esses passos que eu dou para vocês aqui, vocês já terão muitos bons frutos no estudo de Euclides, e ele será um estudo muito mais fácil. Então, se você gostou desse vídeo, se você está vendo esse vídeo no YouTube, se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre os elementos de Euclides, se você já estudou os elementos de Euclides, né? E se você sabia desses passos para trabalhar cada uma das proposições dos elementos, né? Também escreva aqui embaixo qual é a sugestão que vocês dão para os próximos vídeos. Então, escrevam qual o próximo vídeo que vocês querem assistir e que eu puder ajudar. Se tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, coloquem nos comentários também, certo? Não deixem de conhecer o meu site, o canal do YouTube e também a página do Instagram e o Substack, no qual eu posto os meus textos mais extensos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desta aula, e estou à disposição para dúvidas e até uma próxima ocasião.